Nesse vídeo, proposto pela disciplina de Empreendedorismo e Liderança do curso de Engenharia de Produção da UFRN, vamos estar mostrando uma entrevista com Tiago Azevedo, da empresa Linkia. Vamos explorar temas desde o seu surgimento e o empreendedorismo até a sua atuação no mercado. Então fica com a gente para descobrir. Tá bom. Bom, eu me chamo Tiago Azevedo, sou sócio fundador na Linkia Corretora, tenho 41 anos, ex-aluno do IFRN e da UFRN. Bom, a Linkia, ela deu início a essa jornada, né, do programa de incubação tecnológica e inovação do IFRN em novembro do ano passado. Então a gente está no início dessa jornada, né, que tem uma duração de até 3 anos. Não, porque isso aconteceu há cerca de 4 anos e meio, tá? Quando eu decidi fazer uma transição de carreira. Então, assim, eu sou formado em tecnologia ambiental pelo IFRN e sou contador, perito contador pela UFRN, e isso aí faz 20 anos, tá? Então eu atuei nessa área, né, de contabilidade, de finanças, fiz algumas pós-graduações e mestrado em administração na UFRN, e quando estávamos ali no início da pandemia, em 2020, foi quando eu tomei essa decisão, né, de fazer essa transição. Então, naquele período, eu comecei a planejar essa mudança. Seria, depois de ter tido uma carreira corporativa, né, trabalhava em um dos maiores grupos do país, atuei em diferentes áreas de negócio, já tinha empreendido antes com a Hemoliga, né? A Hemoliga, ela foi uma empresa que teve um grande marco, né, na hemorrede nacional e até internacional, porque foi a primeira plataforma que permitiu aos hemocentros públicos de todo o nosso país a se conectarem melhor, ou seja, a se comunicar melhor com os doadores de sangue, tá? Então a gente criou um aplicativo, né, uma tecnologia social que permitia assim, uma série de funcionalidades, facilitava o dia a dia do doador, né, de um modo geral. Então, isso foi um grande ganho, né, para toda a comunidade, né, não só dos doadores, mas também dos receptores, seus familiares, os gestores do Hemocentro. Então, já tinha tido essa experiência, né, de empreendedorismo, né, muito forte ali o social, ou seja, o empreendedorismo social, durante muito tempo. Então a Linkia, ela foi criada, né, foi fundada há 4 anos, e temos aí um destaque, ou seja, muita gente me pergunta o porquê de Linkia com Q, né? Então esse Q, ele tem uma história aí bem interessante, porque vem da época em que eu atuei como PO, né, Product Owner, na empresa que eu atuei por um bom tempo, e uma das metodologias ágeis que a gente trabalhava lá era o Quality Assurance, tá? Então a Linkia, ela termina esse QA, né, em razão disso, mas comumente eu digo que é garantia de qualidade, tá? Então isso traz, né, esse cuidado que a gente tem, da importância que a gente dá para o atendimento ao nosso público. Bom, eu poderia dizer aqui uma série de atributos, tá? Eu acho que curiosidade, inquietação, inconformismo, tá? Então acho que são qualidades que qualquer indivíduo que queira
né? No meu caso, com a Hemoliga, por exemplo, foi durante uma doação de sangue. Então, de certa forma, eu fui provocado, porque eu fazia, cada doação que eu fazia, eu já era doador voluntário já há bastante tempo, né? Então, o profissional que estava me atendendo, ele falou, olha, eu posso fazer um registro, né, e você depois publicar nas redes sociais. E eu tinha até então um pensamento de que fazer o bem sem olhar quem, né? Então, sem necessariamente divulgar, né? Então ele me fez pensar diferente, né? Então eu cheguei em casa, postei, e foi a postagem mais curtida, e eu tive uma interação muito grande, né, de várias pessoas me perguntando como era a doação de sangue, né, queria saber mais, etc. E isso fez eu ir em busca, né, de conhecimento, de ampliar esse conhecimento ao redor do mundo para tentar fazer algo a mais do que eu já fazia, tá? Então eu era ali um doador como milhares, né, que doam todos os dias. Então, essa pesquisa, essa busca, ela jamais deve parar, assim, sabe? De você se manter atualizado, conhecimento. E com a Linka não foi diferente, tá? Então, eu já era cliente, né? Já era segurado. Então, já tinha tido experiências. Eu falei, bom, então, passei a estudar o mercado de seguros e enxerguei ali um potencial tremendo, né? E com base nisso que, né, foi feito o planejamento, etc e tal, para que a gente fosse o mais bem sucedido possível. Claro. Bom, olha, eu digo que acertos e erros sempre, né, assim, para algumas pessoas, né, pelo menos na maioria das vezes, ela tem alguma relação com pessoas, né? Afinal de contas, né, os negócios, os projetos, eles só são realizados se tiver pessoas envolvidas, né? Então, eu diria que tanto de erro quanto de acerto tem relação, né, assim, de experiências bem-sucedidas ou mal-sucedidas, de pessoas, assim. Então, o que eu poderia aqui compartilhar com vocês se hoje vocês estão pensando em iniciar um projeto ou abrir uma empresa, enfim, empreender, né, de algum modo, a escolha da pessoa adequada é fator crítico de sucesso. Ponto, sabe? De você formar um time que realmente tenha o mesmo nível de comprometimento, de engajamento, sabe? Então, eu acho que esse é o ponto de partida. Então, quando eu volto no tempo aqui, né? Passo um filme, eu vou lembrar de acertos e erros, se resume a pessoas. As conquistas, pessoas. Mas também algumas decepções, também está relacionado a isso, tá? Então, para dizer que pessoas é algo essencial em tudo na nossa vida. Bom, a Linka, ela é uma corretora de seguros, tá? Então a gente, como eu tinha tido essa experiência prévia, né, no mundo corporativo, então a gente começou uma jornada nessa área, atuando para o público empresarial no primeiro momento, tá? Então até hoje é assim, tá? Então cliente empresarial, corporativo, com seguro garantia. Tá? Então, inclusive, isso foi o que permitiu estar hoje como empresa incubada aqui do ITNC, aqui no IFRN. Então, a Linka, ela possui uma plataforma completa em seguros empresariais, corporativos, individuais e serviços financeiros. Tá? Então, eu vejo o seguro, ele tem sua função econômica e social, tá? Mas o seguro para o planejamento estratégico, sobretudo, é um instrumento essencial para um bom planejamento financeiro, seja ele individual, seja ele empresarial. Tá? Então eu gosto até de usar uma analogia com futebol. Tá? Não sei se você já escutou isso de alguém, mas quando o técnico ele
vai escalar. Então, estou falando aqui da formação de um time que vai entrar em campo, vai começar um jogo e digamos que eu seja esse técnico, tá? Assim como pode ser qualquer um de vocês. Então, e aí tendo ali o campo como se fosse o planejamento financeiro. E o seguro, ele está representado pela zaga, né, os zagueiros. Então tem técnico que utiliza ali digamos, a estratégia de ter 2 zagueiros, ou de um zagueiro, de 3, de 4. Não tem diversas formações no futebol? Então isso tem a ver também com o planejamento financeiro. Ou seja, por quê? O seguro, ele é capaz de oferecer a proteção financeira e patrimonial para um indivíduo ou para um negócio, para uma empresa. Tá? Então, são nos momentos de imprevistos, de incertezas. Tá? Então, por isso que a gente fala muito de gestão de riscos, de a gente mapear os riscos, identificar os riscos, né? E se antecipar e oferecer um planejamento adequado para cada indivíduo, para cada empresa. Eu não tenho assim um dos cursos que eu tenha feito que tenha, digamos, sido destaque. Fala assim, não, né? Apesar de ter feito vários cursos e até muitos deles de curta duração, né? MBA, etc. e tal, mas é algo que eu carrego da minha infância. Então, assim, eu lembro pequeno, brincando com meus irmãos e primos, amigos, de vender, sabe, de pegar fruta no sítio, na fazenda dos meus avós e colocar uma banquinha assim na frente, isso com 9, 10 anos de idade, e vender isso, de hotel, sabe, de escola. Então é algo que eu trago da minha infância, da adolescência, e não atribuo isso a um curso específico, mas sim algo que foi sendo forjado, foi sendo construído com o tempo, né? Com várias experiências aí somadas. Bom, eu acho que o atributo de adaptabilidade, né, de resiliência, eles são componentes essenciais, né, no momento que você vai planejar e, sobretudo, executar, tá? De você ter margem ali para flexibilizar, ajustar, né, a rota sempre que necessário. Então, eu diria que moderado, tá? Porque hora você precisa ser mais conservador, hora você precisa ser mais arrojado. Então, um meio termo ali, né, a moderação, ela é mais pertinente. Sim, né, temos uma equipe que está em constante formação, e até por ter tido a experiência de ter passado por um programa estruturado, né, de estágio, né, que muitas empresas chamam de trainee. Então, esse conceito em que você enquanto está na universidade, já no início do curso, inicia ali sua experiência e você tem a oportunidade de vivenciar todas as áreas de uma empresa, em absoluto, tá? Então, é algo que eu acredito firmemente de estimular o potencial ao máximo de todas as pessoas que estão comigo, né, ao meu lado, tá? Então eu busco sempre perfis complementares, né, de me cercar de pessoas melhores do que eu, assim, né, tão boas quanto melhores, porque é isso que vai nos levar para o próximo nível, né, a gente evoluir de forma constante. Bom, eu gosto muito de duas palavras que elas têm um poder, né, uma força muito grande, que eu acho que ela agrega valor de várias outras características, foco e resiliência, sabe? Então, a pessoa que ela está determinada a fazer
faz do modo mais simples, né, rápido, e vai ajustando, né, enquanto estiver sendo feito, e aquilo que a gente falou aqui da importância das pessoas, né? Então ninguém faz nada, principalmente se propor a fazer algo grandioso, né, que vá de fato não ser, digamos, importante para si, né, mas para os outros, né, para a comunidade em geral. Você precisa se cercar de pessoas, né, de ter boas pessoas ali comprometidas com a mesma causa. Com certeza. Pronto, muito obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado ao FRN por nos receber aqui hoje. E esse foi mais um episódio do Conhecer